E aí, pessoal? Olha, o Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, acaba de soltar decisões que podem, de verdade, mudar as regras do jogo aqui no Brasil. A gente está falando do informativo 1168, que veio quente, mexendo em temas super polêmicos, sabe? Desde o julgamento de políticos até a organização de todo o poder judiciário. Então, vamos juntos decifrar o que isso realmente significa na prática. Algumas dessas novas regras prometem mais estabilidade para a justiça, o que é ótimo, mas outras, claro, já estão gerando debates bem acalorados sobre poder sobre privilégios. Então vamos mergulhar nesses detalhes para entender o que o Supremo de fato decidiu. Nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, as duas grandes decisões do plenário: a mudança no famoso foro privilegiado e a padronização das regras para o judiciário. Depois, um giro rápido pelos temas que estão pegando fogo no plenário virtual e, no final, a gente amarra tudo para entender o impacto disso no nosso dia a dia. Vamos começar pelo assunto que com certeza dominou as manchetes: a nova definição do alcance do tal foro privilegiado. O STF mudou, de novo, as regras sobre quem julga quem no poder, e essa mudança é importante. A grande questão sempre foi essa aqui: se uma autoridade comete um crime ligado ao cargo, e depois, por qualquer motivo, ela deixa a função, onde essa pessoa deve ser julgada? Esse sobe e desce de processos, sabe, entre o STF e a primeira instância, isso gerava uma instabilidade enorme e muitas vezes acabava em prescrição, ou seja, impunidade. E olha, a posição do Supremo sobre isso já foi e voltou várias vezes. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Até 99, a regra era clara, o foro continuava. Depois, em 99, cancelaram essa regra. Aí, em 2018, veio uma restrição máxima. E agora, com essa nova decisão no habeas corpus 232-627, o tribunal vira o jogo mais uma vez. Então, o ponto crucial é o seguinte: antes, a autoridade saía do cargo, perdia o foro e o processo ia lá para a primeira instância. Agora a regra mudou. Para crimes cometidos no cargo e por causa dele, a competência do Tribunal Superior, como o STF, permanece, mesmo que a pessoa não ocupe mais a função. O objetivo é bem claro: evitar manobras, tipo renúncias estratégicas, só para tentar mudar o juiz da causa. E essa é a nova regra do jogo, pessoal. A tese ficou cravada. A decisão busca garantir um julgamento mais estável, focando no tipo de crime, e não se a pessoa continua ou não no cargo. E atenção, é uma mudança importante que já está valendo para processos em andamento. Agora, vamos passar para a segunda grande decisão. Uma que mexe com o funcionamento interno da própria justiça: a unificação de regras de trabalho para todos os tribunais do país. A pergunta que o Supremo teve que responder foi essa aqui: o Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ, tem poder para criar regras gerais que valem para todos os tribunais? Ou isso seria uma interferência na autonomia de cada um? A polêmica toda girou em torno de uma resolução lá de 2010, a Resolução 88. Só para a gente lembrar rapidinho, o CNJ foi criado pela Emenda Constitucional 45. A missão dele é exatamente essa: ser um órgão de controle administrativo e financeiro de todo o judiciário, zelando pela eficiência e pela moralidade. E o que essa resolução dizia? Basicamente, estabelecia 3 pontos principais: uma jornada de trabalho padrão para todo mundo, uma cota mínima de servidores concursados em cargos de confiança e um teto para funcionários que vêm emprestados de outros poderes. O foco era bem claro: padronizar para otimizar a máquina. O primeiro ponto: a jornada de trabalho foi fixada em 40 horas semanais para todos os servidores do judiciário, a não ser que tenha uma lei específica dizendo o contrário. A ideia é buscar uma uniformidade em todo o país. Segundo ponto: a resolução determinou que pelo menos metade, 50%, dos cargos de confiança em áreas de apoio administrativo fossem ocupados por servidores de carreira. Isso é importante porque valoriza o corpo técnico concursado e limita aquelas nomeações puramente políticas. E, em terceiro lugar, um limite de 20% para servidores requisitados de outros órgãos. A ideia aqui é fortalecer o quadro próprio de cada tribunal, diminuindo a dependência de pessoal que vem de fora. E o veredito da STF? Unânime. A resolução do CNJ é sim válida e constitucional. O Supremo entendeu que o Conselho agiu direitinho dentro da sua competência para padronizar e melhorar a administração da justiça sem ferir a autonomia dos tribunais. Ponto final na discussão. Beleza, agora vamos para uma rodada mais rápida. Um giro sobre outros temas bem importantes que estão em julgamento no plenário virtual. A gente não vai a fundo em cada um, mas é fundamental saber o que mais está na pauta do Supremo.
E a pauta do plenário virtual tá recheada. Tem de tudo, de imposto a direitos sociais. Por exemplo, o tribunal está decidindo se o banco é responsável pelo IPVA do carro financiado. Pensa no impacto disso. Outros debates pesados que a gente vai destacar já já envolvem a legalidade do ouro de garimpo e a prática da vaquejada. Cada caso desses tem um potencial de impacto enorme. Um dos destaques é a DI 5.772. O conflito aqui é cristalino. De um lado, a Emenda Constitucional 96, que reconheceu a vaquejada como manifestação cultural. Do outro, a proteção constitucional aos animais contra a crueldade. A grande questão é, uma coisa anula a outra? É um baita embate de princípios fundamentais. Outro ponto de altíssima relevância está nessas ADIs, 7.273 e 7.345. A lei atual basicamente presume a legalidade do ouro e a boa-fé de quem compra. Os críticos dizem que isso é uma porta aberta, uma brecha gigantesca para lavagem de dinheiro e exploração ilegal, principalmente em terras indígenas e áreas de preservação. A decisão do STF pode mudar as regras do jogo para todo o setor de mineração. Bom, chegando na nossa reta final, vamos amarrar tudo isso. O que essas decisões do informativo 168 significam na prática? Qual é o saldo final dessas mudanças todas? As consequências são bem claras. A mudança no foro privilegiado, a intenção é trazer mais estabilidade e combater a impunidade. A validação das normas do CNJ aponta para um judiciário mais coeso, mais padronizado administrativamente. E como a gente viu, a pauta do plenário virtual mostra que debates cruciais para o futuro do país continuam a todo vapor. Fica então a reflexão final. Essas decisões representam, de fato, um avanço para uma justiça mais ágil e mais imparcial? Ou será que essa centralização de poder e as novas interpretações podem acabar criando desafios inesperados lá na frente? É algo que, com certeza, a gente vai continuar acompanhando de perto.